A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um Momento com a Palavra. É um prazer estarmos de volta ministrando a Palavra do Senhor ao seu coração. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, faça parte do nosso ministério. Tenho certeza que você será muito abençoado pela Palavra de Deus. O Espírito Santo estará sempre ministrando ao seu coração através da verdade libertadora que o Senhor tem falado aos nossos corações. Compartilhe também essa palavra com outras pessoas para que elas também sejam alcançadas por esta verdade, sejam libertas e assim alcancem uma melhor qualidade de vida na presença do nosso Deus. Hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre o texto do profeta Jeremias, capítulo 18, versículo de 1 a 6. O texto que diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Palavra profética de Deus ao coração do profeta Jeremias, que esperava do Senhor uma solução para o seu povo, esperava do Senhor uma transformação de liberdade, na qual eles estavam vivendo pressionados pelo cativeiro, pelo poder, né, externo que pairava sobre a vida da nação. E aí, consequentemente, esse povo caiu em tentação, esse povo pecou contra o Senhor, entristeceu o coração do Senhor. E Deus faz uma promessa ao profeta Jeremias dizendo que transformaria a realidade de vida desse povo. E isso passa pela vida do profeta. Deus toca no coração do profeta e é como se o Senhor estivesse dizendo que essa transformação, que essa mudança começaria no seu coração. Começaria a partir dele, começaria com uma consciência daquele que tinha a voz profética para o povo. E analisando esse texto, nós chegamos a uma conclusão de que as nossas vidas, elas são realidades que se parecem muito, né, como diz a própria história, de um barro que está nas mãos de um oleiro, trabalhando nesse vaso. Eu não sei se você já viu como que um oleiro trabalha, mas ele coloca o barro sobre uma maquinazinha que parece uma roda e vai girando com os pés e à medida que essa máquina vai girando, ele vai dando forma ao vaso, ele vai formatando o vaso, ele vai apertando de acordo com a sua vontade, com o seu projeto de vida, ele vai moldando esse vaso de acordo também com a utilidade desse vaso. Às vezes é um cinzeiro, às vezes é um vaso para botar uma planta em cima, às vezes é um suportezinho para você utilizar da forma que quiser, mas esse formato ele vai sendo dado pelo oleiro. Essa é a função do oleiro. Ele vai forjando aquele barro e dando uma forma para aquele barro. O que Deus está falando para Jeremias é que ele faria isso com Jeremias e com o seu povo. Que o seu povo estava nas suas mãos. Assim como o povo de Deus estava nas mãos de Deus, você também está nas mãos do Senhor. Ele está trabalhando na sua vida, ele está dando uma forma para a sua vida. E às vezes essa forma, ela parece que trava em alguns momentos e o barro racha e o oleiro começa a fazer de novo. Nesses momentos nós sentimos algumas dores, nesses momentos nós sofremos algumas pressões, nesses momentos nós passamos por situações bem difíceis. E aí nós, pensando nesse texto, nesse princípio bíblico para uma aplicação em relação às nossas vidas, identificamos que Deus
Ele está realizando uma grande obra em nossas vidas. Deus está realizando uma obra perfeita em nossas vidas. E à medida que Ele vai trabalhando em nós, à medida que Ele vai forjando as nossas vidas, através de alguns acontecimentos, de algumas situações, Ele vai dando forma e às vezes esse barro ele racha e Deus tem que juntar de novo tudo e começar a dar uma nova forma. Jeremias compreendeu isso. E Deus fala ao coração dele dizendo assim, olha, você precisa dar algumas orientações para que esta obra continue. Para que essa obra não pare, você precisa orientar esse povo a fazer algumas coisas. A primeira coisa que Deus ensina a Jeremias é disponha o seu coração. Se disponha a buscar o Senhor. No versículo 2 do capítulo 18, né, é muito claro quando fala assim, olha, se disponha a ir à casa do oleiro. Alimente um desejo no seu coração de buscar o Senhor, de estar na presença do Senhor. Alimente o seu coração com o desejo de experimentar tudo aquilo que Deus pode fazer com a sua vida quando você se coloca nas mãos dele. Quando você aceita a forma de Deus trabalhar. Quando você aceita o ritmo da roda que Deus faz girar, onde a sua vida está e os acontecimentos vão se concretizando, vão se encaixando. Então, se dispor significa não resistir à obra de Deus, não resistir ao trabalho que Deus está fazendo na sua vida. Se dispor significa aceitar a forma que Deus está dando, significa aceitar o tempo que Deus está trabalhando na sua vida, aceitar os acontecimentos, não é se acomodar, é aceitar a forma que Deus está dando à sua vida. É você conseguir enxergar que está nas mãos do perfeito oleiro, que está trabalhando na sua vida através de vários acontecimentos, através de várias situações. Deus está falando para você neste momento, se disponha, não resista à obra de Deus, não resista à forma que Deus está dando à sua vida, não resista aos planos que Deus está preparando para você. Mas também diz assim, ouça o que o Senhor está falando. Ao mesmo tempo que Deus orienta Jeremias a descer à casa do oleiro, a se dispor a descer à casa do oleiro, ele diz também que Jeremias precisa ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus. Jeremias precisa ser direcionado por Deus. E nós só vamos ter paz, tranquilidade para nos conformarmos nas mãos de Deus à medida que ouvimos a sua palavra, à medida que ouvimos a sua voz. É como o exemplo de uma criança que está precisando de algo, sofrendo por alguma coisa e de repente a mãe a toma em seus braços e começa a falar com ela e ela para e descansa e começa a ouvir a voz da sua mãe e ali ela se entrega à voz da sua mãe. E a palavra de Deus diz que ele, de forma tão sobrenatural e tão maravilhosa, ele age acima desse exemplo. Quando ele fala que mesmo que uma mãe venha se esquecer de um filho que precisa ser amamentado, cuidado, Deus fala assim, eu jamais me esquecerei de ti. Deus está falando assim, você precisa se conformar às minhas mãos, ouvir a minha voz. E ouvir a voz de Deus é importantíssimo, porque a palavra do Senhor nos diz que quando ouvimos a voz de Deus, Ele acalma os nossos corações. Também diz que Ele nos dirige, que Ele nos guia. Quando ouvimos a voz de Deus, além de nos tornarmos pessoas mais tranquilas, mais calmas, nos tornamos também pessoas mais confiantes. Ao ouvirmos a voz de Deus, também somos transformados por essa voz. Também somos recriados por esta voz. É isso que o Senhor está falando para Jeremias. Como que é importante ouvir a voz de Deus, porque essa voz santa e poderosa vai recriando uma nova realidade na nossa vida, de dentro para fora. Vai nos dando tranquilidade, vai nos dando paz, vai nos dando direcionamento. E nós vamos nos conformando ao ritmo da ação de Deus à medida que ouvimos a sua voz. Vamos nos conformando aos seus projetos à medida que ouvimos a sua voz.
É isso que o Senhor está falando com você neste momento e comigo. Ouça a voz do Senhor e se conforme à ação de Deus. Se coloque sem medo, se coloque sem resistência nas mãos do Senhor. E Ele vai girar a sua vida de uma forma poderosa pela ação do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, e vai completar essa boa obra na sua vida. Uma obra que já começou, e uma obra que o Senhor está trabalhando para concretizar de uma forma perfeita. Mas o Senhor também fala a seguinte coisa, aceite o conserto que o Senhor deseja fazer na sua vida quando as coisas saem do lugar, quando as coisas se racham, quando as coisas se rompem. Do versículo 11 ao versículo 12, fala assim, olha, a obra, o vaso que o oleiro estava trabalhando, ele rachou. E porque ele rachou, o oleiro começou a trabalhar de novo, juntou todo o barro e começou a trabalhar de novo. Nós somos como barro nas mãos do oleiro. Nossas vidas são como barros nas mãos de Deus. Ele trabalha na minha vida e na sua vida e às vezes algumas situações nos racham. Às vezes nossos relacionamentos passam por rupturas, se quebram. Às vezes a nossa esperança se quebra. Às vezes a nossa fé se quebra, às vezes os nossos sonhos se quebram, às vezes os nossos projetos se quebram, às vezes a nossa paz se quebra, mas nas mãos de Deus, pela ação do Espírito Santo, o Senhor trabalha de novo, o Senhor nos coloca na roda e começa a girar de novo, e começa a trabalhar na minha vida e na sua vida, e começa a dar uma nova forma, e começa a realizar aquilo que Ele já propôs realizar na sua vida e na minha vida, para que os seus planos possam se concretizar no seu coração e no meu coração. Não resista à ação de Deus. Se coloque nas mãos do Senhor. Disponha o seu coração. Busque ao Senhor. Não se esqueça que você é como um barro nas mãos de um oleiro. A sua vida está nas mãos do Senhor. E o bom disso é que nós temos a garantia de que esse projeto vai dar certo, porque ele foi conquistado por Jesus Cristo. Jesus Cristo se entregou por nós, viveu por nós, morreu e ressuscitou por nós, para que o plano de Deus, para que o projeto de Deus pudesse se concretizar em nossas vidas. Mas nós não podemos resistir à ação de Deus. Não podemos buscar outros lugares. O Senhor orienta Jeremias a buscar a casa do oleiro, a buscar as mãos do oleiro, a se colocar nas mãos do oleiro e não em outros lugares, e não nas mãos de pessoas, e não nas mãos das circunstâncias ou das situações, mas nas mãos de Deus. Se coloque nas mãos de Deus e aceite viver como um barro nas mãos do oleiro. E eu tenho certeza que o Senhor vai realizar uma grande obra na sua vida, em nome de Jesus.